Tem muitas perguntas relacionadas à lista de afazeres e planejamento semanal. Então, eu vou abrir aqui uma página só para escrever sobre isso. Então, a primeira coisa que eu quero te falar. Planejar ações na agenda é opcional. Quando eu falo opcional, não me entenda mal. Não me entenda mal. Porque, assim, muitas pessoas, tendo tempo livre na agenda, já utilizam aquele tempo livre para trabalhar nas listas de afazeres. Eu, por exemplo, faço assim. Mas tem gente que não consegue. Então, no planejamento semanal, você pode criar um bloco de tempo na sua agenda, tipo das 8 às 9h30 da manhã, que você vai colocar, trabalhar na minha lista de afazeres, por exemplo. Então, você pode se planejar para fazer isso, especialmente quem tem dificuldade de olhar, lembrar de olhar a lista de afazeres. Outra coisa que você também pode planejar é quando você tem que fazer uma coisa muito importante, que você sabe que se você não colocar na agenda, putz, não vai rolar. Então, você pode querer colocar. Outra sugestão é quando é uma atividade grande, que leva mais de 1 hora, por exemplo. Você pode querer colocar na agenda, mas a minha dica é planeje só para a semana em questão, que você está planejando, e não para sempre, sabe? Porque tem gente que fala, então vou montar o planejamento da minha agenda até o final de dezembro. Não, cara, porque as coisas mudam. E aí vai virar uma bagunça, vai ter retrabalho mudando tudo, vai virar uma bagunça. Não faça isso, tá? Então, vamos lá. Bloco de tempo para trabalhar nas listas. Estou só escrevendo aqui o que eu falei, tá? O que eu já falei. Você pode criar um bloco de tempo para trabalhar nas listas. Você pode criar um bloco de tempo para uma ação maior ou ações de um projeto específico, tipo, eu vou dedicar a minha tarde de quinta-feira a um projeto tal. E aí, nessa dedicação, você vai trabalhar em várias atividades daquele mesmo projeto. Isso também funciona. É como se o projeto fosse um contexto, por exemplo, sabe? Thaís, eu tenho que fazer as leituras da faculdade, só que eu trabalho a semana inteira e estudo à noite, eu só tenho final de semana para isso. Isso é uma atividade que tem que ser feita num dia específico. Então, não é nem que você está planejando, é uma coisa que ou você faz no final de semana ou não vai rolar. Então, você pode planejar toda semana em que momentos no final de semana você vai fazer essas atividades. Se você vai fazer um bloco inteiro pela manhã, se você prefere de manhã fazer uma atividade, de tarde outra, de noite outra, aí você se planeja de acordo com a sua vontade, necessidade, circunstâncias, tá? Disponibilidade, com filho, sem filho, enfim, né? Deixa eu ver. Muita gente perguntando assim, ler todo dia, arrumar o armário, lavar a louça, ir para academia todos os dias, tá? Geralmente, gente, quando a gente fala em uma coisa que a gente já faz todos os dias, que já é um hábito, tá? Tipo, sei lá, escovar os dentes, lavar a louça, enfim, você precisa ser lembrado de fazer isso? Não. As listas, elas funcionam como lembretes de coisas a serem feitas, que ainda não foram feitas. Se você não precisa de um lembrete para fazer algo, você não precisa colocar numa lista de afazeres. De repente, você pode ter uma checklist de coisas que eu faço todos os dias só para garantir que você está fazendo e está tudo bem? Pode. Inclusive, eu gosto sempre de recomendar que você tenha aquela lista do mínimo viável diário, que é aquela lista tipo do que você precisa fazer para o mundo não cair caso você seja doente ou não está afim de trabalhar, ou sabe assim, aquele dia que não rola. Mas tem algumas coisas que você não pode deixar de fazer, tipo, sei lá, se alimentar, a base da pirâmide de Maslow ali, né? Se alimentar, fazer xixi, enfim. Tá bom? Então, se a coisa não precisa de lembrete, talvez não precise estar na lista. Porque tem gente, eu tô falando talvez, porque tem gente que ama colocar, tipo, no Todoist tem como você colocar recorrência diária, repete todo dia a mesma tarefa. Quando você dá check, ela repete amanhã. E tem gente que gosta de colocar isso para, tipo, escovar os dentes, sei lá o quê, porque vai aumentando a sua pontuação lá dentro. Se você faz isso, é problema seu, sabe? Mas não precisa, entendeu? Para mim, eu não curto.
Porque fica muita coisa ali, eu prefiro ser um pouco mais criteriosa com o que eu coloco prazo, sabe? Agora, existem coisas que eu realmente quero monitorar todos os dias, é que eu tenho que lembrar, tipo, sei lá, tomar uma vitamina todos os dias. Não tem horário, posso tomar a qualquer momento. Eu vou colocar na minha lista de afazeres com uma recorrência diária, sabe? Tipo, olhar a lista de afazeres, registrar as minhas ações numa lista de afazeres, entendeu? Você pode colocar porque você precisa de um lembrete disso. Mas nem tudo precisa. E existem lembretes que você talvez não precise colocar na lista. Só tem que ser lembrado numa época específica, ou numa recorrência específica, tipo uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez por ano. Nesse caso, entra na agenda. Porque é um lembrete que só tem que saber numa época específica, tá? Eu recomendo colocar na lista de afazeres apenas o que é recorrência diária, porque o volume é grande, mas se você quiser colocar na agenda, não tem problema. Tipo, é uma opção bem pessoal minha mesmo, tá bom? Porque eu acho que fica muito sobrecarregado. Ó, a Maria SP Correia perguntou: tenho vários relatórios para fazer com um prazo final para entrega. Coloco na lista ou na agenda. Maria, se for uma única ação, ou seja, você tem que sentar e escrever aquele relatório até ele acabar, aí entra na lista de afazeres com o prazo que você tem que fazer. Ou então você pode colocar com uma recorrência diária até tal dia, por exemplo. Dá para você fazer isso no Todoist, por exemplo, na sua ferramenta de gerenciamento de listas, se ela for digital. Agora, se você tem que fazer várias atividades relacionadas a esse relatório, o que eu recomendo é que você coloque a deadline do relatório na sua agenda e você considere esse relatório um projeto. Daí o projeto pode ter várias ações dentro dele, que daí você vai revisando como uma lista de afazeres, como a gente falou aqui na aula anteriormente, tá bom? A Su Ferreira Underline fez uma pergunta, eu vou ler só para vocês virem se vocês já estão vendo de uma outra maneira esse tipo de pergunta. Ó. O que você acha de fazer a lista na parede preta em cima da pia? Gente, você pode fazer a lista onde você quiser. Contanto que seja acessível e prático para você, tá tudo certo. E que você coloque todas as coisas que você tem que fazer ali, tá? Porque não adianta você colocar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, se isso vai mais te atrapalhar.